Olá! Neste vídeo, nós vamos tratar da revolução do PC, ou seja, como o PC contribuiu para o mundo atual. Quando a informática começou, e aí foi na época lá da Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos aqui vários computadores que foram criados, alguns para cálculo de artilharia, outros para tentar decriptografia, como mostra, tem um filme do Alan Turing mostrando isso. E aí, em 1946, foi criado o ENIAC, aqui, um computador que hoje não teria poder mínimo. Um smartphone é muito mais poderoso que o ENIAC. Mas o ENIAC era um computador de grande porte. A partir daí surgiram os mainframes. Esse termo mainframe se refere a computadores centrais, grandes, pesando toneladas às vezes. O mainframe, ele tinha uma rede de teleprocessamento, onde eu tinha os terminais, que são terminais chamados terminais burros, porque eles não processam absolutamente nada. É só um monitor, o teclado, e você vai digitando, aparece no monitor, o comando vai para o mainframe vê o que tem que fazer e manda a resposta para exibir no monitor. Esse é o esquema do processamento do mainframe. E foi assim que a informática cresceu, inclusive nos aspectos comerciais. Ao longo dos anos, esses mainframes eram muito caros, eram soluções caras só viáveis para grandes empresas. Então começou a fazer um estudo para miniaturizar, ou seja, tornar menores os computadores. A criação do chamado circuito integrado facilitou esse caminho. E em 1974 surgiu o Altair, esse computador que está aqui, que foi o primeiro microcomputador, como a gente entende hoje ser um microcomputador. Ele não fez muito sucesso, mas deu origem a uma série de computadores, a família CP e outros TK da vida. Na década de 70, também, dois jovens, o Wozniak e o Steve Jobs, usando uma placa de circuito interno, criaram um microcomputador e criaram uma empresa chamada Apple, a famosa Apple atual. Esse computador criado foi chamado Apple I, que não fez grande sucesso. Ele era muito tosco ainda. A seguir, eles lançaram o Apple II. Olha só, isso aqui é um TK da vida, que foi a evolução daquele Altair. Eu peguei essa época um pouco, pessoal. Você usava televisão, gravador de fita cassete para entrada de dados, e eu tinha um computadorzinho com teclado de membrana e você ia digitando. Era o padrão de micro da época, muito pouco poderoso. E aí, como eu disse, Steve Jobs criou o Apple II, com uma visão mais profissional. Já com monitor, olha só, um teclado mais resistente, num gabinete melhor ventilado, e ele fez muito sucesso. Começou a ser usado pelas empresas. Dentro disso, a IBM, que era uma grande fabricante de mainframe, resolveu propor o seu personal computer, o IBM Personal Computer. Notem que uma aparência já muito mais profissional, aqui já tem disquete, tem os teclados, o monitor, e ofereceu isso para as empresas, e as empresas foram adotando. Mas mais do que isso, o que fez o grande sucesso do PC foi o fato que a IBM não patenteou, ela deixou a especificação livre. E com isso, vários fabricantes resolveram começar a fabricar PC, com as suas pequenas diferenças de um para o outro. E como não tinha que pagar royalties para a IBM, isso tornou o processo mais barato, os PCs se tornaram mais baratos e se expandiram pelo mercado, não só para empresas, como também para pessoas físicas. Além disso, surgiu a rede de computador. O que é a rede de computador? A rede de computador é a interligação de dois computadores. Na época do mainframe, você já tinha feito a interligação. Só que o custo
da interligação era alto, porque o mainframe custava milhões de dólares, eu gastar alguns milhares para interligar não tinha galho. Mas quando chegou no micro, qual é o pepino que surgiu? Agora eu tenho o meu micro, eu tenho aqui o meu editor, tenho minha planilha. Não dependo mais de um computador central. Só que aqui estava tudo no central, então naturalmente os dados eram compartilhados. E agora não. Agora, quando eu queria levar de um para o outro, eu tinha que colocar num disquete, copiar, ou numa fita cassete. Aí surgiu a ideia de ligar as redes em microcomputadores, usando soluções técnicas mais baratas do que a interligação de grande porte. E surgiram então, por exemplo, o primeiro que surgiu foi uma rede em barramento, que eu tinha um cabo coaxial, que ia passando pelos vários servidores e pelos vários clientes. Então eu tinha o servidor, os clientes, os periféricos, e eles iam se comunicando entre si. Então isso fez parte da revolução do PC também. E fez a adoção nas empresas ser maior ainda. Aquele IBM PC que foi criado, a IBM também fez uma coisa que ela não fazia normalmente. Ela vendia hardware e software. Em vez de ela fazer o sistema operacional, ela contratou uma empresa chamada Microsoft para criar o DOS, que é o sistema operacional baseado em texto, linha de comando. E daí veio a origem da nossa Microsoft hoje, o monstro que ela é. Mas começou assim. Ao mesmo tempo, década de 80, 85, 86, o Steve Jobs, de novo na Apple, ele estava com um projeto chamado Projeto Elisa. A ideia era tentar fugir daquela interface a caractere de comando e tornar a usabilidade do computador melhor através de uma interface gráfica de usuário. Aqui eu tenho um exemplo do computador do Projeto Elisa, que ele estava trabalhando. Olha aqui essa figurinha, surge o mouse, que foi uma criação do Xerox, tá? Do laboratório da Xerox, para usar o apontador e poder mexer na tela. Esse aqui é uma figura do primeiro mouse. O primeiro mouse foi criado na década de 1960, 62, 63. Veja bem, um tarugo de madeira com botão e uma roldana embaixo. Esse foi o primeiro mouse. Mas ninguém usava, porque tudo era baseado em texto. Com o surgimento da interface gráfica, e aqui eu tenho a interface gráfica do Elisa, eu comecei a ter necessidade de mexer o ponteiro, né? E clicar para ter a funcionalidade. E isso facilitou muito o uso. O Elisa não fez sucesso. Depois veio o Macintosh, vieram outros computadores usando a interface gráfica. Mas a ideia da interface gráfica foi consolidada no mundo do PC pelo Windows. Esse aqui é o Windows 1.1 de 1985. Uma interface ainda um pouco tosca, não funcionava direito. Até que na década de 90, 93, por aí, surgiu o Windows 3.1, 3.11. O Windows, os programas ficavam em janelas, essas são as janelas, ó. Vários ícones que a gente já conhece, como o Notepad, e você vinha, clicava, ele abria o programa. O 3.1 fez muito sucesso e popularizou demais o uso do PC, inclusive em usuários finais. O 3.11, o que foi? Foi o primeiro sistema operacional que trouxe junto com ele o suporte à rede. Até esse ponto, rede era uma coisa, sistema operacional do computador era outra. Parece meio estranho hoje, né? Hoje está tudo integrado numa coisa só, mas na época não era assim. Você tinha o sistema operacional que fazia a máquina funcionar. Se você quisesse ter uma rede de computadores, você instalava um sistema operacional de redes no PC. Podia ser Novell, Lantastic, e ele lhe dava suporte à rede. O Windows foi o primeiro que trouxe, no caso o 3.11, foi o primeiro que trouxe o suporte à rede.
Com isso, o Windows explodiu. Então começou do 3.1, veio o 95, o 98, o XP, o 7, 8, 10, 11. E nós tivemos toda a popularidade dos PCs, que foi muito turbinada pelo surgimento da internet e o suporte à rede, que me permite navegar pela internet e usar todas as funcionalidades que nós usamos hoje. Mas não existem só o Windows, né? Existe o Linux também, que é um software livre. Existe o macOS, que é um sistema operacional que roda nos computadores da Apple. Porém, notem, a evolução foi do mainframe a chegar nos PCs e a popularização dos PCs através da interface gráfica e do suporte à rede que me permite navegar na internet. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Agradeço a atenção, desejo bons estudos e muito obrigado.